Bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais perturbadoras de H.P. Lovecraft, Sussurros na Escuridão, publicada em 1931. Esta história marca uma evolução no estilo do mestre do horror cósmico, combinando ficção científica com terror psicológico de uma forma única. Prepare-se, porque não estamos falando apenas de monstros ou assombrações, mas de algo muito mais profundo: a perda da própria identidade e a insignificância da humanidade diante do universo. The Whisper in Darkness foi publicada pela primeira vez na revista Weird Tales, em agosto de 1931. É uma das histórias mais longas de Lovecraft e também uma das mais complexas. Diferente dos contos anteriores, onde o horror era ligado a ruínas antigas, cultos secretos e livros proibidos, aqui ele dá um passo além. Lovecraft une mitologia cósmica à ciência, explorando ideias ousadas para a época: viagem interestelar, transplante de cérebros e seres de outros planetas. Vale lembrar que nos anos 1930, Plutão havia sido descoberto recentemente, em 1930. O fascínio com esse planeta distante foi usado por Lovecraft como base para Yuggoth, lar dos terríveis Mi-Go. A narrativa acompanha Albert Wilmarth, professor de literatura inglesa da fictícia Universidade Miskatonic em Arkham. Ele é racional, cético, alguém que confia no método científico e desdenha das lendas locais. Tudo começa quando Vermont sofre com enchentes históricas. Entre a lama e os destroços, camponeses afirmam ter visto corpos estranhos, criaturas que não se parecem com nada da Terra. Os jornais publicam relatos confusos. Alguns descrevem homens com asas, outros falam em formas grotescas cobertas de crostas. Wilmarth, com postura acadêmica, descarta tudo como folclore exagerado. Mas então ele recebe uma carta inesperada de Henry Akeley, um fazendeiro isolado da região. Akeley afirma ter provas de que os rumores são verdadeiros e que os habitantes das montanhas convivem com algo muito mais sinistro. Nas cartas, Akeley descreve os Mi-Go. Segundo ele, são criaturas vindas de Yuggoth, o planeta que chamamos de Plutão. Visualmente parecem uma mistura entre crustáceos e fungos gigantescos, do tamanho de um homem, cobertos de asas membranosas. Eles não são deuses como Cthulhu ou Nyarlathotep, mas sim uma raça avançada com ciência muito além da humana. Seu interesse na Terra é prático: extração de minérios raros e recursos biológicos. Para os Mi-Go, o ser humano não passa de material utilizável. E o mais aterrador: eles dominam a técnica de remover cérebros humanos, preservando-os em cilindros metálicos cheios de fluidos. Assim, transportam consciências pelo espaço, sem corpos físicos. Imagine viver eternamente sem corpo, viajando por galáxias, mas totalmente à mercê de seres que não se importam com você. Isso é o horror que Lovecraft apresenta. As cartas de Akeley tornam-se cada vez mais detalhadas e angustiantes. Ele envia fotografias borradas que mostram silhuetas aladas contra a noite. Gravações em cilindros de cera revelam vozes guturais, línguas alienígenas sussurrando nas trevas. Chega até a mandar uma garra de Mi-Go embalada e enviada pelo correio. Wilmarth, a princípio desconfiado, começa a se convencer. As cartas revelam que alguns humanos se aliam aos Mi-Go, trocando fidelidade por conhecimento proibido. Em troca, podem até viajar pelo cosmos, mas apenas se aceitarem perderem seus corpos. Então, de repente, Akeley muda o tom. De alguém apavorado e acuado, passa a escrever de forma calma, até animada. Ele diz que agora compreende os Mi-Go, que eles não são inimigos, mas sim aliados, e convida Wilmarth para visitá-lo em sua fazenda nas montanhas. Wilmarth viaja até Vermont. A estrada é longa, solitária, cercada de florestas densas e silenciosas. A atmosfera é sufocante e o peso das cartas de Akeley ecoa em sua mente. Na fazenda, encontra Akeley sentado numa cadeira, envolto em roupas pesadas, luvas grossas e um lenço que cobre o rosto. Sua voz soa abafada, quase metálica. Ele fala com calma, quase como se recitasse algo ensaiado. Durante a noite,
Akeley mostra cilindros metálicos contendo cérebros humanos. Ele afirma que essas consciências estão vivas, esperando para viajar pelo cosmos. A ideia é fascinante, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Na madrugada, Wilmorf desperta com sons estranhos, movimentos, sussurros e arrastar de asas fora do quarto. Ele investiga e então descobre o impensável. O Akeley com quem conversara não era humano, era apenas a pele de Akeley, cuidadosamente esvaziada e usada como disfarce por um migô. Desesperado, Wilmorf foge da fazenda no meio da noite. Quando retorna com as autoridades, não há sinal de nada, nem criaturas, nem cilindros, nem provas. Apenas silêncio. A experiência o deixa marcado para sempre. Ele sabe a verdade, mas ninguém acreditará. Esse é o núcleo do horror cósmico. Não a morte imediata, mas a certeza de que o universo é habitado por forças que nos ignoram ou nos usam como simples peças descartáveis. Os Migô não odeiam os humanos. Eles simplesmente não se importam. Sussurros na Escuridão continua sendo uma das obras mais inquietantes de Lovecraft. Sua genialidade está em usar ciência e astronomia para alimentar o medo. O conto combina a exploração espacial com o terror da perda de identidade, criando uma atmosfera que permanece atual até hoje. E você, já leu Sussurros na Escuridão? O que faria se recebesse uma carta como a de Akeley? Deixe nos comentários qual história de Lovecraft gostaria de ver aqui no canal. Inscreva-se, ative o sininho e até a próxima jornada pelos horrores cósmicos.